Como continuação ao vídeo anterior, onde eu ensino 3 formas diferentes de se fazer uma katana, no vídeo de hoje vou ensinar 3 formas diferentes de se fazer uma bainha. E como complemento, as bainhas serão respectivas às espadas do vídeo anterior, a Wado Ichimonji, a Sandai Kitetsu e a Ema, do personagem Zoro, de One Piece. Vamos lá! A primeira forma que eu vou ensinar é usando papelão, que é um material comum e barato. Essa será a bainha da Wado Ichimonji, que tem o ornamento mais simples de todas, e é por ela que vamos começar. Para isso, vou pegar um pedaço de papelão liso e grande o suficiente para caber a lâmina inteira da espada, embaixo da guarda adiante. Se você não tiver, pode fazer como eu e dividir o papelão para caber a lâmina toda. Basta juntar as partes de papelão e posicionar a espada ou molde por cima. É importante que sobre uma margem embaixo e aos lados da lâmina. A seguir, começamos a contornar toda a lâmina. E no fim, para unir as partes de papelão, eu usei um pouquinho de cola branca. Colei um pedaço de fita crepe para ficar bem preso. Você pode fazer isso antes de riscar a espada também. A próxima coisa foi marcar 1 cm a partir do risco que fizemos por toda a lâmina. Fui marcando pontos com 1 cm de distância e depois uni todos eles. Exatamente na ponta da lâmina, marque 1 cm e depois faça um risco perpendicular para ser o final da bainha. Então, é só cortar. Precisaremos fazer mais um desse. A única diferença é que a segunda peça deverá ser espelhada. Então, basta virar a espada do outro lado e repetir o processo. Agora, iremos passar o estilete bem de leve nos riscos da espada que fizemos. Vá cortando levemente, tomando cuidado para não atravessar o papelão. Isso vai possibilitar que o papelão dobre desse jeito. Vá cortando com cuidado e dobrando essa margem para fora, dessa forma. Faça isso nas duas partes. A intenção é unir as partes depois, dessa forma. Para isso, vou passando cola branca nas bordinhas. E uno uma de cada vez. Cuide para que as pontas das espadas estejam viradas para o mesmo lado. Como a cola branca demora para secar, você pode usar fita crepe para ajudar as partes a ficarem presas. E depois é só unir as outras partes, passando cola e segurando tudo com fita crepe, ficando assim no final. Para os detalhes, fiz uma tirinha fina de 1,5 cm e outra de 3,5 cm, ambas de papelão. A tirinha fina vou colar no comecinho da bainha, por onde entra a espada. Uso cola branca novamente. Já a tirinha mais grossa vou colar na ponta da bainha, mas antes eu somente posiciono para desenhar os detalhes. Ela tem um espacinho ali que fica bem no meio da pecinha, dos dois lados. Então, desenho, corto e aí sim, colo na bainha. Por último, para fechar a bainha, posiciono o final dela em outro pedacinho de papelão e contorno em volta, cortando e colando em seguida. Agora sim, é hora de preparar o papelão antes de receber a pintura. Para isso, utilizo massa corrida, ou massa acrílica. Vou espalhando por toda a peça. A massa vai criar uma camada grossa e vai ajudar a esconder a textura do papelão. Para isso, precisamos passar uma camada
Esperar secar, lixar bem e repetir esse processo mais algumas vezes, até você perceber que a superfície está bem lisa e uniforme. E vai uma observação bem importante aqui. Nós não fizemos isso, mas recomendamos colar algum papel ou algumas camadas de papel em volta da bainha toda antes de aplicar a massa, porque assim dificulta possíveis rachaduras no papelão. Como o papelão é mole, é possível que ele crie pequenas rachaduras conforme a massa vai secando. Então, proteger o papelão antes com alguma camada de papel é interessante. Mas se você quiser passar a massa diretamente mesmo assim, pode também, mas talvez tenha que passar mais camadas que o normal, sempre esperando secar e lixando entre as camadas. No nosso caso, repetimos a camada de massa 4 vezes. Depois de seco e bem lixado, aplicamos batida de pedra. Você pode aplicar cola branca ou algum outro primer da sua preferência. Passamos 2 camadas e lixamos. Nas pecinhas de cima e de baixo, passamos cola de madeira para deixá-las bem brilhantes. Depois de seco, pintamos a bainha inteira de branco e as pecinhas de dourado. E esse foi o resultado da bainha da Wado Itmonde. O que vocês acharam? Se quiserem ver a confecção da espada também, vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem depois. Se estiver gostando, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui já temos diversos outros tutoriais além desse. Bom, vamos agora para a segunda forma de se fazer bainha, que é usando o EVA. Estou usando um EVA de 3 mm. Assim como fizemos com o papelão, a primeira coisa é pegar a espada feita, ou o molde da espada, e posicionar a lâmina sobre o EVA, e riscar em volta da lâmina inteira. Comece a riscar logo abaixo da guarda e contorne a lâmina toda. Depois de riscar, vá marcando 1 cm em volta de todo o desenho. E une esses pontos. Depois é só cortar. Precisaremos fazer mais um desse, assim como fizemos com a peça de papelão. Então, basta virar a primeira parte e riscar novamente no EVA. Essa parte é praticamente idêntica à do papelão. O próximo passo é colar. Nesse tipo de peça, gosto de usar cola de contato. Espalho a cola por toda a lateral de um dos lados da bainha e espalho na outra peça também, no lado espelhado ao dela. Em seguida, vou colando as partes, com cuidado. Depois de um dos lados completamente colados, colaremos as outras 2 partes, fechando tudo. Precisa de um pouquinho de paciência nessa hora. E fica assim a princípio. Para ele perder esse aspecto arredondado e ficar mais achatado como uma bainha, eu aqueço um pouco para amolecer o EVA e ir moldando ele com as mãos, dando algumas apertadas para achatá-lo um pouco. Se não tiver pistola de ar quente, você pode usar o calor do fogão com muito cuidado, ou mesmo colocar algum tecido grosso por cima e pressionar levemente com ferro de passar roupa. E fica assim, um pouquinho mais achatado. Agora, iremos amenizar essas junções da cola, e para isso usaremos a micro retífica. Vou passando a lixa até amenizar e deixar um acabamento mais suave nessa divisão. Feito isso, vamos para os detalhes, da parte de cima e de baixo. Para isso, basta cortar uma tirinha fina e enrolar na parte da entrada da espada. Já na ponta da bainha, eu corto uma tirinha mais grossa, de cerca de 3,5 cm. Estou fazendo a bainha da Sandai Kitetsu, então, antes de colar, desenho os detalhes que ela tem nessa parte. Aí, é só colar e ir ajeitando os detalhes com a tesoura, estilete ou a lixa se precisar. A seguir, começamos a fazer os detalhes ao longo da bainha. A Sandai tem toda essa parte vermelha que parece um estufadinho. Daria para usar tecido também, mas resolvemos fazer cada gominho desse com EVA mesmo. Cortamos vários retângulos desse, de cerca de 2,8 cm cada, para colar por toda a bainha. E para criar um efeito mais arredondado, lixamos as bordas de todas as pecinhas. Então, começamos a colar, uma próxima à outra. Colamos um total de 9 pecinhas dessa no começo do cabo
e 9 no final, deixando um espaço no meio da bainha. A pecinha do final, tivemos que ajustar de acordo com o detalhe da ponta. Você pode fazer essas pecinhas antes das pontas também, é que acabamos esquecendo mesmo. E ela ficou assim por enquanto. Quase já ia esquecendo também de cortar aquela pecinha do final, para tampar a ponta da bainha, igual fizemos anteriormente, só que dessa vez usando o EVA mesmo. Você pode corrigir os cantinhos com a tesoura ou com micro retífica. A seguir, fizemos mais 4 retângulos para colar 2 em cada ponta. Dessa vez, eles tinham 2 cm de largura. Cortamos e colamos. Essas 4 pecinhas parecem ser de textura diferente às demais. Enquanto essas parecem ser de metal, as demais parecem ser de tecido ou algo do tipo. Então, resolvemos passar somente batida de pedra nessas pecinhas, para criar uma superfície mais emborrachada. Depois de seco, lixamos tudo para alisar um pouco a superfície. E repetimos o processo, igual fizemos com a bainha de papelão. Já nessas pecinhas do centro, resolvemos passar cola. Mas antes, fizemos mais alguns detalhes, que foram essas tirinhas bem fininhas de EVA que cruzamos no formato de X. Lembrando que as espadas do Zoro têm leves diferenças entre o anime e o mangá, e estamos pegando referência direta do anime. Agora sim, passamos cola de madeira, que pode ser cola branca também, em todas essas pecinhas. E aproveitamos para passar nas pecinhas das pontas também. Aqui acabei esquecendo de filmar, mas fizemos outro detalhezinho aqui na ponta da bainha também, só uma bordinha em volta da peça. Depois de tudo seco, fizemos a pintura. Aplicamos tinta spray dourada nessas pecinhas e depois de secas, pintamos o restante de vermelho. Aqui no centro da bainha, enrolamos várias tiras de couro fácil vermelho. Não tenho certeza de qual material ou textura a bainha originalmente tem, mas achei que ficou um acabamento bem legal assim. E esse foi o resultado da bainha da espada Sandai Kitetsu. O que vocês acharam? Vou deixar o link da confecção dessa espada aqui também caso queiram ver. Finalmente, vamos para a terceira e última maneira de se fazer bainha, que é a que eu particularmente mais gosto, por ser mais prática e rápida. Basta um cano PVC de 40 mm. Geralmente compro 1 metro de cano e para saber o tamanho ideal, eu posiciono a espada aqui no começo dele e marco uns 3 cm a mais além da ponta da espada. Aí é só cortar usando uma serrinha. Para essa técnica, precisamos de uma fonte de calor, e a pistola de ar quente é sempre a melhor opção nesse momento. Se você não tiver, pode aquecer o cano segurando em cima da chama do fogão, que funciona também, apesar de ser mais demorado e perigoso, então tenha muito cuidado. Usar luvas é indispensável. Então aqui, começamos a aquecer o cano inteiro, até ele começar a amolecer. Aquecemos primeiramente a pontinha e fomos amassando de leve, para criar o formato da bainha. Para essa técnica, você precisa já ter sua espada pronta, mas sem estar finalizada com a pintura, porque vamos precisar inserir a espada dentro do cano aos poucos e ir esquentando até ele pegar o formato certo. E por isso que o ideal é que ela não esteja pintada ainda, pois a pintura pode ser danificada pelo calor. Eu tenho essa espada aqui, feita com papel paraná, que é bem resistente, e eu fiz especificamente para ser minha fazedora de bainhas, e ela funciona super bem. Então, basta encaixar a espada e ir colocando aos poucos enquanto esquenta o cano. O plástico começa a amolecer e conforme você vai dando leves empurradinhas na espada, a bainha vai tomando forma. Essa parte é mais chatinha, mas depois disso a bainha já estará praticamente pronta. Depois de inserir a lâmina toda e o cano já ter tomado forma, eu sempre dou uma esquentadinha a mais em tudo e pressiono bem apenas durante alguns segundos, cuidando para não acabar achatando demais. E fica assim. E sim, nessa bainha eu também vou passar batida de pedra, mas na verdade você não precisa passar nenhum primer não. Eu só tô passando mesmo porque eu acabei queimando uma parte da peça e com a batida eu vou conseguir esconder bem essa falha. Mas aí, já aproveitei e passei na bainha toda para ficar uniforme. E como eu passei batida, eu vou lixar tudo também. Mas essa parte é dispensável, você não precisa passar nada. Para os detalhes, assim como fizemos com os outros formatos, cortamos tirinhas para colar nas pontas. Estou usando EVA, mas você pode usar papelão da mesma forma. Uso sempre cola instantânea para essas pecinhas. Na ponta, como sempre, colo uma tirinha mais grossa, de cerca de 3,5 cm. Essa bainha é da espada Ema, e por isso começamos a fazer os detalhes parecidos com o do anime. Desenhamos o símbolo de flor da coronha e riscamos em um pedaço de EVA, cortando e colando por cima da tirinha que colamos antes.
Depois, começamos a desenhar os demais detalhes da bainha, usando sempre pedaços de EVA. Alguns arredondamos com a micro retífica para ficar parecido com os detalhes da espada. E aqui, sem segredo, simplesmente vamos cortando tirinhas e colando pela bainha. Ao final, passamos cola de madeira nessas peças. E depois de seco, pintamos de dourado. Para o corpo da bainha, usaremos o mesmo tom de roxo que usamos na espada. Pintamos com tinta acrílica dessa vez. E as florzinhas espalhadas pela bainha, fizemos também com EVA fininho. Pintamos de dourado. Como último detalhe, fizemos essa amarração com linha vermelha. Como eu não tinha linha grossa, fui trançando linhas finas até formarem uma espécie de cordão. E colei na bainha, enrolando o cordão algumas vezes, ficando assim. E esse é o resultado da bainha Emma. O que acharam? Da mesma forma, estou deixando aqui embaixo a confecção da espada também para vocês acompanharem depois. E bom, essas foram algumas maneiras de fazer bainha que eu normalmente faço e gosto bastante do resultado. Me contem aqui embaixo qual forma que vocês normalmente fazem ou qual preferem. Espero que o vídeo tenha ajudado e que tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Quero aproveitar o final para agradecer imensamente aos membros do canal, que são inscritos mais que especiais. Muito obrigada a Silvia, Ricardo e Yasmin pelo apoio. Vocês são muito importantes para nós. E muito obrigada a todos que assistiram até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!